Entrevista. Advogado fala sobre depoimento prestado por Zuleide em Varginha. Na última terça-feira, a comerciante Zuleide Aparecida de Oliveira, que mora em Santa Rita de Caldas e que acusa o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de chamá-la para ser candidata laranja pelo PSL nas eleições de 2018. Prestou depoimento à Polícia Federal em Varginha. No dia 7 de março, quando o caso veio a público, o ministro negou as irregularidades. Disse que o partido seguiu a lei e que a candidata mentia descaradamente. Durante o depoimento, Zuleide voltou a afirmar que o encontrou no ano passado em Belo Horizonte, onde a proposta teria sido feita. Segundo ela, caso fosse candidata, receberia R$60 mil do fundo partidário, mas só ficaria com 15 mil para a campanha. O advogado Renato Sidney Delavia, que representa a comerciante, está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade para falar sobre o assunto. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Agora, a Zuleide morava em Andradas antes, sim, né? Foi para Santa Rita, nem fiquei sabendo. Isso. Conheço a Zuleide faz tempo já também. E lá ela pensou em se candidatar a deputada estadual ou ela foi convidada já a se candidatar a deputada já com uma intenção aí de ter esse crime que ela está dizendo que houve? Não. O que aconteceu foi o seguinte, ela é filiada ao PSL e acredito eu que por estratégia de campanha, de candidatura, né, principalmente com a lei de 2017, que exige a participação feminina dentro de um percentual pré-estabelecido em cada partido, acredito eu que o partido tenha a identificado, né, pela já filiação anterior, no sul de Minas e pretendia lançá-la como a candidata feminina do sul de Minas. Então foi feito um prévio convite, ela foi inclusive convocada a comparecer na convenção do partido em Belo Horizonte. A princípio relutou por dois motivos. O primeiro, uma condenação criminal que ela tinha num processo comum na comarca de Santa Rita de Caldas. E segundo, a própria insuficiência econômica para financiar uma campanha eleitoral, que ela acreditava ser de responsabilidade do candidato, não é? A partir do momento em que ela entabulou um contato direto com a assessoria do PSL, pessoas de dentro do partido asseguraram a ela duas garantias. Primeira, essa condenação anterior não repercutiria na suspensão dos direitos políticos dela, porque advogados do partido recorreriam de um eventual indeferimento do requerimento de candidatura em primeira instância, e segundo estes advogados, a jurisprudência do TSE se firmava no sentido de que nessa especial situação dela, que na realidade teve a própria condenação suspensa através de um sursi obtido no Tribunal de Justiça, esse tipo de condenação repercutiria na Justiça Eleitoral de uma forma positiva para também suspender essa suspensão dos direitos políticos. Ou seja, o partido a tranquilizou no sentido de que a candidatura era legítima e a campanha seria apta. Então, primeira coisa. Pode se candidatar a Zuleide que vai dar tudo certo. Exato, pode se candidatar, porque se der algum problema com a sua candidatura, o departamento jurídico do partido vai resolver isso aí na Justiça Eleitoral. Tá, aí ela ouviu essa informação e o que ela fez? Decidiu se candidatar. Tá. A segunda garantia veio a respeito do financiamento, né?
e era já de conhecimento da própria Zuleide que existe um fundo partidário especial, né, que é destinado à mulher, e 30% do fundo partidário de cada partido necessariamente deve ser destinado às campanhas femininas. Isso veio lá com a lei que proibiu o financiamento privado de campanha eleitoral e tal, acabou obtendo praticamente desse fundo eleitoral todo o financiamento do partido político. 30% desse fundo pertence às candidaturas femininas, né? Então disseram, a assessoria do partido, ela citou nomes, né? Ela especificou quais são essas pessoas, identificou, demonstrou através de contatos entabulados por telefone, WhatsApp, reuniões pessoais com eles lá em Belo Horizonte, na convenção, na sede do partido e tal, que essas seriam as diretrizes da campanha dela, não é? Bom, numa dessas reuniões, ela compareceu no gabinete pessoal do então deputado federal Marcelo Antônio, né? E, segundo ela, na presença de um assessor dele, de nome Jandir, e ela acompanhada do marido, João Batista dos Santos, de um ex-investigador da Polícia Civil, amigo do casal, que os acompanhou nessa visita, né? Ela, em conversa direta com o então deputado, ouviu dele, assim que questionado a respeito do financiamento, da liberação desse fundo partidário especial à candidatura dela, ouviu dele a seguinte proposta: olha, nós lhe entregamos 60 mil reais para a sua campanha e você devolve 45 mil reais ao partido e usa 15 mil reais para fazer a sua campanha, né? Inclusive, fornecemos a você o material impresso, né? Santinhos, etc. e tal. É evidente que só o material impresso não faz uma campanha eleitoral. Então, para o então candidato, para o então deputado, os 15 mil que lhe seriam mantidos, né, para ela, Zuleide, seria o suficiente para a campanha. Ela questionou, ela disse, não, mas peraí, o que está acontecendo? Eu conheço a lei eleitoral, eu sei que é direito do candidato a participação direta dele nesse fundo especial eleitoral para custear a campanha dele, candidato. Não há intervenção do partido e muito menos necessidade de se devolver dinheiro ao partido, né? Questionou isso, a conversa ficou no ar, né? O deputado deixou o gabinete até sem se despedir, né, dela, e ela voltou para casa. E na volta, ela havia sido acompanhada por esse amigo, esse investigador de polícia aposentado, e também por uma delegada da Polícia Civil aposentada, que não participou dessa reunião porque estava ali na Assembleia, teve que se ausentar e ir até a Assembleia Legislativa, ele acabou não participando dessa reunião. Mas, tomando ciência dessa conversa, né, essas pessoas a aconselharam, disseram, olha, tem alguma coisa errada aí, não pode estar certo isso, de você ter que restituir dinheiro ao partido. Não pode, tem alguma coisa errada. A partir daí, ela começou a intensificar esse questionamento com relação a essas pessoas que a contactavam, né? Era secretário, era o próprio advogado do partido que cuidava do recurso eleitoral dela para manter a campanha. Enfim, ela mantinha contato com essas pessoas e essas pessoas insistiam nessa campanha. E ela dizia, não, a campanha dessa forma não. E culminou que acabaram não repassando nada, nada obstante ela manifestar por diversas vezes a intenção de desistir dessa campanha, não autorizaram essa desistência e não financiaram a campanha dela. Entregaram ela à própria sorte. Então ela saiu candidata? Saiu candidata. E quando percebeu que não tinha mais apoio nenhum
porque ela era leiga, ela não sabia como lidar com aquilo. Ela havia sido candidata a vereadora em Santa Rita de Caldas, e há uma diferença abismal entre uma candidatura municipal e uma candidatura estadual. Então, ela, a partir do momento em que ela demonstrou esse desinteresse em manter a candidatura e a campanha, porque não teria respaldo nenhum do partido, o partido virou as costas. O partido sequer se prontificou a tentar cancelar essa campanha dela. E ela buscou, então, por conta própria, junto ao TSE. E já era tarde, porque já estava às vésperas das eleições de 2018. E o TSE disse que não poderia modificar nada, porque o nome dela, inclusive, já estaria nas urnas, né? Então quer dizer que a candidatura dela não foi embargada, não foi? Não. Veja bem, foi impugnada a candidatura, ela chegou a ser indeferida, só que antes de ter o trânsito em julgado desse indeferimento, ocorreram as eleições, né? Então houve assim uma... Não Quer dizer, falaram... a justiça eleitoral não é tão ágil também. Não falaram a mesma falar língua. Sim. Exatamente. A justiça eleitoral, o processo eleitoral dela e as eleições não falaram a mesma língua, né? Mas a questão é que ela, a partir do momento que percebeu a irregularidade, ela buscou se afastar. Ela tentou antes, através do partido, porque um detalhe importante, o partido se comprometeu a diligenciar toda a logística da campanha dela em termos de documentação. Então, ela disse, a partir do momento em que ela aceitou o convite, ela questionou, mas o que eu faço, o que eu preparo, que tipo de documento? Disseram, olha, você nos envia tão somente uma cópia do seu título eleitoral e daqui nós tomamos todas as providências, certidões negativas, junto à Justiça Comum, Justiça Eleitoral, tudo. Então, ela entregou nas mãos do partido e ficou tranquila. Inclusive, com relação à prestação de contas, ela apresentou documento dizendo declaração de bens, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ela não trouxe para ela a responsabilidade de policiar a campanha e a candidatura dela. O partido a convenceu de que seria ônus dele partido isso. Entendeu? Então, eu não vi, eu particularmente, e tudo isso que eu estou lhe dizendo, evidentemente quem me trouxe foi ela, e os documentos que ela me apresentou, e inclusive a Polícia Federal, né, essa semana, quando foi ouvida lá... Ela tem provas de que ela recebeu essa proposta? Ela tem provas materiais ou ela apenas tem a prova testemunhal? Ou seja, é a palavra dela contra a do ministro? Ninguém vai fazer uma proposta dessa... Por WhatsApp. Documentalmente, né? Sim. Mas, às vezes, alguma voz, alguma mensagem de voz, isso ela não tem. Não, ela tem, as provas circunstanciais que ela tem essas tratativas pós-proposta recusada, no sentido da indignação dela em manter, inclusive, a própria campanha. Então, dentro de um contexto, o intérprete vai chegar a essa conclusão. E, com relação a essa reunião, há essas pessoas que eu citei que, segundo ela, participaram dessa reunião. Isso ligado a mais eventos que envolveram a campanha do PSL nessas eleições de 2018, mais o nome do deputado, leva a crer, né, tudo a crer, na boa-fé dela, né, e na verdade dos fatos. Evidente que quem vai apurar isso é a Polícia Federal, é o Ministério Público Eleitoral. O fato é que na casa dela existem os santinhos de campanha que enviaram para ela, né? Mesmo sem assumirem o financiamento da campanha após essa recusa dela a esse repasse. Ou seja, os 60 mil nunca chegaram. Não, nunca. Ela disse também se falaram para ela o que fariam com os outros 45 mil, se iriam, por exemplo, usar para o
próprio PSL para outros candidatos, ou se esse dinheiro seria desviado, ou seja, Não. se seria para pessoas particulares. Não. Ela Disse que retornaria ao partido, que era inclusive uma praxe essa, né? E Quer dizer que falaram que ia retornar ao partido, os Isso, 45 mil. exatamente. Para ser usado pelo próprio PSL do jeito que ele... Isso. O que é crime, não é? É claro. Tá bom. E depois que que passou o pleito, a Justiça Eleitoral disse se, por exemplo, se ela ganhasse a eleição, hipoteticamente falando, ela assumiria o cargo ou a candidatura aí sim acabou impugnada pós-pleito? Na realidade, a candidatura havia sido impugnada pelo Ministério Público Eleitoral antes do pleito, não é? E pelo fato de, naquele momento, ela perceber que ela não tinha nenhum tipo de respaldo, ela não intensificou a campanha dela. Ela fez uma campanha muito modesta, né? Ela não teve condições tanto... condições econômicas e até condições psicológicas de dar continuidade a uma campanha vitoriosa, né? Então, ela acabou não sendo eleita. Sim. Ela acabou não sendo Mas eleita. se fosse, será que assumiria? Não, né? Olha, possivelmente poderia até assumir, mas fatalmente haveria uma impugnação de mandato, alguma coisa nesse sentido posteriormente, né? Aconteceria isso, mas a questão desse risco foi posta ao partido. Segundo ela, toda essa conversa houve anteriormente, inclusive a convenção com o partido, né? Assim, eu percebi o seguinte, ela acreditava a princípio na candidatura dela, ela acreditava na ideia de que, como representante feminina, porque ela é engajada em muitos movimentos ali na região e tal, ela acreditava realmente num bom retorno dessa campanha, né? Então, um candidato laranja, ele não acredita, ele sabe que ele está entrando numa roubada, né? Ele sabe que ele está entrando para receber. Que ele faz parte de um esquema, né? Exatamente, ele não. Sabe. Ela acreditava, a partir dela ela já era filiada. Sim, era ela não filiada. Foi convidada a se filiar, né? Não, ela já era filiada, já entendeu que seria uma boa estratégia do partido, uma candidatura nesse sentido, né? Entendeu que a questão jurídica dela seria resolvida porque houve um respaldo dos próprios advogados do partido, não. Você pode continuar que há jurisprudência no TSE amparando situações desse tipo. Então, em nenhum momento ela imaginava, olha, eu não vou ser eleita mesmo, eu não vou assumir o mandato mesmo se eu for eleita, porque eu vou perder esse processo. Não, sempre deram a ela esperanças e certezas de que ela venceria essa demanda eleitoral na justiça eleitoral, né? Ela acreditava na possibilidade dela ser eleita, mas acabou que no decorrer da campanha, a partir do momento em que não houve por parte dela a aceitação dessa proposta, o partido virou as costas. E uma pessoa sem recursos financeiros Sim. e sem o apoio do partido, sim, mas de qualquer forma, fazer uma campanha. Ainda assim ela ajudou o partido a completar a cota, né? Exatamente, isso sim. E é uma lei que até, isso já é um outro assunto, deveria ser repensada, porque leva o partido a procurar pessoas apenas para completar a cota. Exato. Né? E, de repente, não é assim que a mulher deve se candidatar. Não. Ela deve se candidatar por vontade própria, mas isso já é outro assunto. No caso dela, ela teve, como ele disse, ela acreditou na campanha, entendeu? Ela não foi tipo uma pessoa que foi arregimentada, cooptada aleatoriamente. Olha, vem cá você, vamos preencher a nossa cota. Não, ela tem um engajamento social na região, ela acreditou que na estratégia que o partido apresentou para ela. Renato, uma última questão. Agora o nosso tempo já vai para o final. O que acontece a partir desse momento? Ela prestou depoimento na última terça-feira, dia 19. Uhum. E agora? O que acontece de agora em diante? Olha, o inquérito corre em segredo de justiça em Belo Horizonte, certo? Acredito eu que a investigação seja relativa ao crime do artigo 354-A do Código Eleitoral, né?
que foi incluído pela Lei 13.488 de 2017, no sentido de apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio, né? Acredito que a delegada responsável pelo caso vai continuar colhendo elementos para formar a sua convicção e indiciar, se for o caso, os responsáveis por essa conduta, né? Dali, o inquérito vai para a Justiça Federal e o Ministério Público Federal vai decidir se houve a prática desse crime, né, que eu acabei de relatar, e quem são os responsáveis pela prática desse crime. A sequência é mais ou menos essa. Tá bom. Eu quero então agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, viu, doutor Renato? Perfeito. Estamos às ordens. Obrigado e parabéns pelo trabalho, tá bom? Obrigado. Nós conversamos com o advogado, o doutor Renato Sidney Della Via, trabalha aqui em Andradas, e ele está representando a comerciante Zuleide Aparecida de Oliveira, que mora atualmente em Santa Rita de Caldas, e que diz que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, chamou-a para que fosse uma candidata laranja pelo PSL nas eleições 2018 e inclusive recebesse uma verba de R$60 mil para a campanha e devolvesse R$45 mil.